Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco esta tarde, neste dia e todos os demais dias da nossa existência. Cumprindo o tema central, nós vamos falar com vocês hoje sobre família, cadinho de resgate e evolução. Por que esse nome cadinho? Cadinho é um recipiente onde na indústria forjam vários tipos de metais diferentes para construir um novo. São vários que se compõem naquela receita e no final sai o novo. Isto numa referência a cada um de nós. Nós passamos por várias situações de aprendizados, alguns transtornos, algumas dores, porque o calor nos faz fundir nas nossas peças que estão meio soltas, construindo um novo ser a partir de então, através de todas as experiências que nós passamos aqui na Terra. Nós levamos em consideração alguns textos na construção deste nosso trabalho. Um deles é postado por um blog chamado Espiritualidade, e o autor foi o Charles. O livro SOS Família, de Divaldo, Joana e diversos demais espíritos. Vida em Família, de Rodolfo Caligares. Constelação Familiar, do Divaldo e Joana. Missionários da Luz, Chico Xavier e André Luiz. Antes de nós entrarmos diretamente nos acontecimentos referente ao encarnado, aquilo que já é o resultado de tudo que é planejado no plano espiritual, devemos entender o que se passa neste plano espiritual durante o planejamento das metas e ações que o indivíduo deverá trazer à nova experiência terrena, inserido no seu portfólio de encarnado. Todos nós trazemos um planejamento para a nossa travessia aqui na carne. O planejamento de vida, ele acontece no departamento de encarnação no plano espiritual. Trazemos algumas situações que poderíamos verificar diante desta etapa do trabalho, a dimensão do departamento de encarne. É possivelmente o maior departamento de atividades no plano espiritual. Cuida de todo o trabalho que nós temos realizado como encarnado, cuida de todo o aperfeiçoamento de conhecimento que nós tivemos já no plano espiritual e as experiências pelas quais nós passamos no exercício daquelas tarefas que nós trazemos todas as vezes que aqui encarnamos. O número enorme de irmãos que trabalham nesse departamento. É fácil da gente entender esta grandiosidade em termos de número. As etapas do planejamento da encarnação não se faz de uma hora para outra ou no estalar de dedos.
a montagem deste programa. E todos têm um carinho muito grande desses amigos espirituais quando nos assistem diante deste planejamento. Todos eles querem e torcem para que o aproveitemos ao máximo a oportunidade para o aprendizado e a elevação espiritual. Isto é uma pálida ideia. A gente não tem ainda uma exata dimensão de tudo o que acontece e está envolvido diante deste planejamento do nosso encarne, do nosso retorno à vida material. Para vocês terem uma ideia, na cidade espiritual Horizonte da Luz, o departamento de encarnação funciona num majestoso prédio, como todos os prédios, aliás, no plano espiritual. É de bom gosto, ele tem uma dimensão maior do que nós percebemos aqui na Terra, favorecendo a interlocução nossa, espírito recém-chegado, ou se preparando já para o reencarne próximo, facilitando a empatia com os amigos espirituais que nos orientam. Este departamento, ele conta com uma porta de entrada bem larga, mais ou menos uns 5 metros aproximadamente de largura, e tem uma composição de 2 colunas em granito claro, a formar a fachada. E nas colunas de 1 metro de largura de cada uma, nós vamos encontrar, ao nos defrontar com essa entrada, algumas mensagens que esses amigos espirituais cunharam nesse portal de perseverança e amor, um carinho muito grande para conosco naquele momento. Por exemplo, ao adentrar, lembre-se sempre da missão que Deus lhe confiou. Evoluir sempre. Confie em ti, pois nós sempre confiamos em ti. Assim como Deus está contigo, nós também sempre estaremos. Viva feliz e segue no caminho do bem adiante de todas as experiências da terra. Confia sempre enquanto estiveres na terra. Muitos daqui estarão orando por ti todos os dias. Deus te confiou a grande missão, encarnar e auxiliar na sua criação. Deus não faz nada sozinho. Nós participamos em muito da criação do Pai. Uns poucos, outros mais ainda, dependendo da sua evolução espiritual, da sua condição moral. E essas frases que acabamos de ler são estímulos e coragem para que nós enfrentemos tranquilamente o planejamento que está sendo executado, construído, aliás. E quando é chegado o momento da despedida dos que vivem no plano espiritual para retornar às vestimentas da carne, destinadas ao progresso, conhecimento e esclarecimento, muitos são os amigos e familiares que acompanham o encarnante até essa entrada. A partir do portal do moderno prédio que abriga o departamento de encarne, não é aconselhável
aos mesmos acompanharem o encarnante para dentro do prédio, visto que aqui as atividades se destinam especificamente ao encarnante. E é explicado como uma imagem comparativa. Na Terra, quando alguém é internado no hospital para um tratamento, para uma cirurgia, o paciente é levado à frente, mas ele fica isolado. Os demais acompanhantes ficam aguardando até que seja liberado pela equipe médica a visita ao paciente. Porque, nesse caso, tudo o que acontece lá dentro diz especificamente ao encarnante. É ele que vai ser preparado para encarnar. Os demais ainda continuarão no plano espiritual por mais algum tempo. Neste caso, nós podemos observar da inutilidade ou mesmo da inoportuna presença e acompanhamento de quem não se destina ao tratamento. Assim é no departamento de encarnação. Os trabalhos ali se destinam exclusivamente ao encarnante e a equipe de trabalhadores dará toda a atenção a ele. O encarnante, sempre acompanhado de um trabalhador do departamento de encarnação, entram na sala de recepção e aguardam ser atendidos. No plano espiritual existe uma disciplina muito superior ao que nós temos aqui na Terra. Esta sala é muito grande. O assoalho é um granito claro, da mesma cor das colunas, tendo tonalidades diversas, que variam do bege claro ao branco. A sala de espera mede uns 10 metros de profundidade por 20 de largura. Diversas poltronas com almofadas preenchem a sala, tendo vasos com flores, folhagens. E a altura do teto é de uns 15 metros, de onde pendem luminárias que formam um círculo de tubos de diferentes comprimentos, das cores branca, azul, violeta e amarela, tendo no centro dessas luminárias pendente também um globo representando a Terra. Um aroma de jasmim está no ar. Também um som de piano que não se sabe de onde sai, tornando ainda mais agradável o ambiente. Dali em diante, outro trabalhador os conduzirão, o encarnante e aquele que o acompanhava espiritualmente nos trabalhos do encarne, e adentram, todos muito atarefados com os trabalhos de encaminhamento dos que necessitam descer para iniciar os procedimentos de aproximação aos trabalhos de encarne. Todos à disposição para cumprir a tarefa de acompanhá-los e orientá-los. Estes são espíritos assistentes responsáveis em receber e conduzir os encarnantes para o trabalho de iniciação da preparação para o encarne. Todas as tarefas de preparação são programadas por muito queridos irmãos que têm prazer em ajudar aos reencarnantes, sempre dentro das condições estabelecidas pelos dirigentes do departamento. São usadas tecnologias que ainda nem sonhamos que existem. Isto tudo como suporte para o estudo e tomada de decisões, muitas das vezes com a participação ativa do próprio encarnante.
o estudo de cada caso, pois somos únicos. Salas de pesquisas que usam aparelhos de projeção de imagem e de som de nossas vidas anteriores, onde estão gravados todos os momentos da nossa atuação pretérita, momentos positivos e momentos negativos. Salas de aconselhamentos, definições previsíveis de resgates diante das conquistas éticas e do amparo que o encarnante receberá. Preparação do encarnante diante da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, que dará forma ao corpo que irá usar. Os transportes usados para percorrer longas distâncias, como o aeróbus, que se movimenta a partir de mentalizado o destino e iniciada a prece universal do Pai Nosso. E ao final da prece, chegou-se ao destino. E de um modo geral, os assistentes são como os nossos médicos e paramédicos. Vestem um jaleco branco comprido até a altura dos joelhos. Suas fisionomias são de uma criança madura, tranquila, de cabelos brancos. Sua maneira de falar é calma e compassada, com um olhar penetrante e trazendo um leve sorriso nos lábios, proporcionando um encantamento cativante. Com o conhecimento de toda essa preparação hoje, nós podemos compreender que muito daquilo que consideramos como situações de desamparo ou como maldades produzidas pelas circunstâncias e que afetam o conforto material e moral dos encarnados, nada mais são do que a ação de forças a despertar o espírito que as sofre. Isso tudo tendo em vista o seu progresso. Muitos dão passos importantes em direção ao bondoso Pai quando sofrem reveses materiais, perdas sentimentais ou flagelos de algum gênero. E agora, a parte do planejamento encarnatório em família. Começamos a unir as criaturas no grupo familiar. O processo reencarnatório é fundamental para o crescimento do espírito e o seu planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito encarnante, desde que ele tenha condições morais e intelectuais. No caso de espíritos menos adiantados, seu planejamento pode ficar na responsabilidade de outros espíritos mais esclarecidos. O espírito não pode esquecer que, além de buscar o progresso, deve tornar o mundo material um local bom, útil para a realização dos seus projetos de reencarnação. E é óbvio que as escolhas feitas depois de encarnado nem sempre obedecem aos compromissos firmados no plano espiritual antes de reencarnar. Dependendo destes compromissos, esta reencarnação pode ser compulsória, impondo ao espírito determinado processo educativo, independentemente do seu livre-arbítrio. Há encarnações compulsórias para muitos espíritos que acumulam compromissos não realizados, principalmente quando envolvem terceiros.
O seu passado espiritual tem influência decisiva nesse processo de escolha. As ligações com desafetos são geradoras de reencontros para que se desfaçam os laços de inimizade e de ódio. E o núcleo familiar é o mais propício para as nossas provas e expiações, porque nele há a possibilidade de unir espíritos que precisam reparar suas faltas. A relação familiar entre pais e filhos tem como premissa o amor. Possíveis espíritos que não são afins conseguem amenizar suas resistências e viver a encarnação juntos na tarefa de evolução. Na fala de Joana de Ângeles, na obra Constelação Familiar, a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Mas agora, nos voltando para a temática da família e a lei da reencarnação, chamamos atenção especial para essas outras palavras da amiga espiritual. Organizada a família, antes do reencontro, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou ainda, sendo resultado da precipitação e imprevidência sexual de muitos indivíduos, é sempre o santuário que não se pode ser desconsiderado sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. É permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos do futuro. No livro Missionários da Luz, temos um bom exemplo do planejamento reencarnatório na família, através da história de Raquel, Adelino e Sugesmundo. Este último irá reencarnar numa família cujo pai foi assassinado por ele em encarnação pretérita. Imagine a possibilidade grande que existe nesta aproximação de novamente esses dois seres se conversarem mais harmoniosamente. Por fim, nos esclarece Joana, por esta razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. Ela, Joana, deixa claro para nós que renascemos na família que irá atender da melhor maneira possível nosso plano reencarnatório. Reencarnamos na família, que irá nos auxiliar em nosso progresso espiritual e moral, através do burilamento das nossas más tendências e resgate dos nossos erros de existências anteriores. Percebemos então que a família tem íntima ligação com a lei da reencarnação. A família na qual reencarnamos foi uma escolha nossa antes de reencarnarmos, e a escolhemos porque ela atende às nossas necessidades evolutivas. E mais, através da reencarnação, nos reencontramos sob a égide da família, em felicidade com os espíritos que, em outras encarnações, fomos simpáticos e agora
nos auxiliaremos mutuamente na jornada progressiva da evolução. E também nos reencontros com aqueles espíritos que no passado fomos antipáticos e agora, sobre o mesmo teto e ligado por laços sanguíneos, nos poliremos e progrediremos mutuamente, resgatando nossos erros pretéritos. Em síntese, podemos dizer que a reencarnação e os laços familiares é o amor de Deus em ação. Agora trazemos algo para que nós possamos pensar mais demoradamente em alguns detalhes que acontecem durante a nossa existência, nossa convivência dentro da família. Como nós esquecemos temporariamente o que foi combinado no plano maior, nós devemos levar isto com muita consideração no nosso dia a dia. Tenhamos, então, sempre em mente que os filhos não são cópias xerox dos pais e que apenas produzem o corpo graças aos mecanismos do atavismo biológico. Que as heranças para essências físicas são decorrência dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento precedem do espírito, sem nenhuma dependência dos vínculos genéticos com progenitores. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão também aqueles outros a quem se deve ou que estão em dívidas. Cobradores empedernidos surgem na forma fisiológica, renteando com o devedor, utilizando-se do processo superior das leis de Deus para o ajuste de contas, no qual não poucas vezes se complicam as situações por indisposição dos consortes. Que os adversários reaparecem na nossa vida como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. Que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Que a família não é o grupo da bênção, nem o élan da desdita. Antes, é a escola de aprendizagem e redenção futura. Que irmãos que se amam ou se detestam, pais que se digladiam no ambiente doméstico, genitores que destacam uns filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam pais, são todos espíritos em processos de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. Que a vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Abençoa deste modo, com a paciência e o perdão, o filho ingrato. Compreende com ternura o genitor atormentado que não te corresponde às aspirações.
desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Não retenhas com amarras de ódio ou ressentimento. Irá além, sim. No entanto, prossegue tu, fiel às tuas tarefas e amando. Não te creias responsável direto na aprovação que te abate ante o filho limitado, física ou mentalmente. Tu e ele sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito espiritual. O teu corpo lhe ofereceu os elementos com que se apresenta. Porém, foi ele, o ser espiritual, quem modelou a roupagem na qual comparece para o seu compromisso libertador. Ante o filhinho com qualquer deficiência, não te inculpes. Ama-o mais e completa-lhe as limitações com os teus recursos, preenchendo os vazios que ele experimenta. Suas carências são dos mecanismos de crescimento eterno. Faze por ele hoje o que descuidastes antes. A vida em família é oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou malbaratada. Com muita propriedade e retorquível sabedoria, afirmou Jesus ao doutor da lei: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Agora nós começamos a entender por que devemos retornar e retornar e retornar. Esta é a grande escola que devemos cursar. E ainda, a doutrina espírita estabelece com segurança: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E ainda, a doutrina nos diz: fora da caridade não há salvação. A partir do momento em que nós temos conhecimento pálido, que seja, de todo este planejamento organizacional do nosso reencarne, da nossa vida material, nós devemos dar um mérito, um crédito ao Pai por tudo aquilo que acontece conosco. Porque se nós estamos nos dirigindo fora do rumo que nós acordamos antes de nascermos aqui na Terra, nós precisamos de receber um puxão de orelha de alguma forma. E nós, na nossa vida, nós oferecemos este momento ao Pai. Alguma coisa que nós estamos fazendo equivocadamente começa a não dar certo. E isso nos desvia do nosso caminho já planejado. Amemo-nos sempre, irmãos, como Deus, como Jesus, perdoando e prosseguindo sempre, pois convivemos todos na grande família universal criada por Deus. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.